Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. E a aula de hoje é o quê? Revisão, galera. Revisão do Império Inca, também conhecido como Império do quê? Do Sol, isso mesmo, parabéns para você. Bom, galera, Império do Sol por quê? Porque lembra que eu falei que eles vão ser politeístas e o deus Inti, ele vai ser o deus principal dos Incas, né? Então é o Deus Sol. Tanto é que algumas bandeiras, exemplo da Argentina, por exemplo, vai ter um sol, para você ter uma ideia de como esse deus era importante. O Deus Inti, Deus do Sol, o Deus Inca, certo? E aí eu falei para você também que esse império ele vai ser gigantesco, que vai anexar alguns países da América andina, como Argentina, Peru, Equador e etc. E aí eu também falei o seguinte, que vai durar até 1533, que é quando os espanhóis, com 200 homens, eles vão chegar e vão dominar o Império Inca já enfraquecido devido a uma guerra civil entre esses dois irmãos pelo trono. Um que vai matar o próprio irmão e ele, no caso, vai ser executado pelos espanhóis, mesmo depois de ter pago uma grande quantidade de ouro e prata também, pessoal. Então é isso, espero que você tenha relembrado. Bora relembrar mais um pouquinho, porque daqui a pouco tem o quê? Atividade. Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos lá, galera. Nós vamos falar agora sobre o fim do Império Inca, galera. O fim do Império do Sol. Bom, galera, falei para vocês que o Império Inca, ele vai cair em 1533, certo? E aí que o Império Inca, ele foi a maior civilização da América do Sul pré-colombiana. Sua chegada ocorreu no século XVI, sua queda, na verdade, no século XVI, com a chegada dos espanhóis liderados por Francisco Pizarro. E aí, como é um dos maiores impérios antes dos espanhóis, falei para vocês também que vai fazer parte de alguns países, como a Colômbia, a Argentina, o Chile e também o Equador. Bom, o que vai ocasionar essa queda aí? Vamos lá. A Guerra Civil Inca entre os dois irmãos, o Huáscar e também o Atahualpa. A superioridade bélica espanhola, que vão chegar aqui com armas de fogo muito antigas, obviamente, né? Mas eram armas de fogo e também cavalos que vão ajudar nessa guerra aí contra os índios. E nós vamos ter as doenças, pessoal. Então, muitos índios nem vão guerrear com os espanhóis. Eles vão morrer devido a essas doenças que vão ser transmitidas para eles. E também os povos que eram dominados pelos incas, eles vão acabar fazendo alianças com os espanhóis. E aí vai formar um exército e vai ajudar a dominar os incas e acabar com dizimar toda a população. Então, em 1532, Francisco Pizarro captura Atahualpa em Cajamarca. Mesmo após receber um resgate em ouro, Pizarro manda executá-lo em 1533. Para você ver como esse Pizarro era malvado, pessoal. Vamos lá. Bom, Pizarro liderou a conquista do Império Inca com um pequeno exército, mas com vantagens militares e estratégicas. Lembra que esse exército aí vai chegar até 200 homens, que a princípio os incas não deram muita importância, mas depois eles vão praticamente dominar todo o império. Então, eles vão contar com... Vai ter um pequeno número de soldados, mas eles vão ter armamentos, eles vão ter a cavalaria e eles também vão ter aliados indígenas ao seu favor. Então, em 1533, Cusco finalmente é controlada e funda-se Lima em 1535, estabelecendo o domínio espanhol do Peru. Lima é a capital hoje do Peru, pessoal.
E olha só, foi fundada em 1535 pelos espanhóis. Então, a cidade inteira, ela é moldada aos moldes europeus, aos moldes espanhóis. Então, vale muito a pena você conhecer um dia se você quiser, certo? Porque é uma coisa muito diferente. E aí, vai acontecer a morte dos dois irmãos, que vai ajudar ainda mais o domínio espanhol. Então, vai acontecer aí uma guerra civil entre esses dois irmãos, que vai enfraquecer esse império, já que o exército vai ser dividido, já que vai precisar de quê? Vai precisar de comida, então tudo vai ter muitas mortes, então tudo isso aí vai enfraquecer esse império grandioso. Então, pessoal, qual que foi a causa dessa disputa? Foi a disputa pelo trono, certo? Cujo resultado foi Atahualpa, ele sai vitorioso, mas o império já está enfraquecido quando os espanhóis chegam em 1532. A morte de Huáscar e Atahualpa foi um evento central na queda do Império Inca. Então, Huáscar foi executado por ordem de Atahualpa e ele foi condenado à morte em 1533, apesar do resgate pago aos espanhóis. Como eu falei para vocês, ele vai pagar uma grande quantidade de ouro e também prata. Bom, e aí o Império Inca vai fundar a Cidade dos Reis, em homenagem à festa de Epifania, Dia de Reis. Lima rapidamente se tornou a capital do vice-reino do Peru. E aí a localização ela vai ser estratégica, pois já vai ter uma saída aí para o Oceano Pacífico. Vamos ter uma nova capital, que vai ser habitada por espanhóis e também por indígenas. Então, Lima tornou-se o centro do governo colonial espanhol no Peru, com forte presença militar e religiosa. Olha só a arquitetura, você pode ver todas aos moldes europeus, todas aos moldes espanhóis. Bom, a queda do Império Inca foi um processo complexo, marcada pela guerra civil entre Huáscar e Atahualpa, pela superioridade militar dos espanhóis e pela aliança com os povos locais. A morte de Huáscar e Atahualpa fortaleceu a fragilidade do exército e do império, tornando mais vulnerável à invasão de Pizarro e seus homens, galera. Bom, dito isto, vamos agora para quê? Vamos agora para as nossas questões, pessoal! Bom, galera, e aí? Como é que foi o resultado? Espero que tenha sido muito bom. Agora vamos para a correção, para ver se você acertou tudo, certo? Então, vamos lá. Bom, questão número 1. A conquista do Império Inca pelos espanhóis no século XVI foi um evento marcado por diversos fatores, incluindo conflitos internos e estratégicas militares europeias. Sobre esse processo, assinale a alternativa correta. A queda do Império Inca ocorreu de maneira pacífica, pois os espanhóis eram vistos como divindades pelos indígenas. A resistência inca foi eficiente e conseguiu expulsar os espanhóis do território andino após a morte de Atahualpa. A chegada de Francisco Pizarro coincidiu com a guerra civil entre Huáscar e Atahualpa, o que facilitou a conquista espanhola. Os incas contavam com armamentos mais avançados do que os espanhóis, o que prolongou a guerra por quase um século. O Império Inca caiu rapidamente porque os espanhóis já haviam conquistado e dominado a América do Sul antes de 1532. Então, pessoal, para essa resposta desta pergunta,
que pergunta aqui: quais os fatores, incluindo conflitos internos e estratégicas militares, ocasionou na conquista do Império Inca? Obviamente você acertou, é a letra C. A chegada de Francisco Pizarro coincidiu com uma guerra civil entre Huáscar e Atahualpa, o que facilitou a conquista espanhola. Vamos lá, questão número 2. Qual fator explica o sucesso militar de Pizarro diante dos incas? Se os incas eles eram tão numerosos, pessoal, esqueci de falar, mas olha só que coisa interessante. Na época onde o império estava em ascensão, o número de pessoas que moravam nesse império chegava a 10 milhões, pessoal, a 10 milhões de pessoas que faziam parte do Império Inca. Então vamos lá, o que explica o sucesso militar de Pizarro? O exército espanhol contava com reforços contínuos enviados pela coroa espanhola, que fornecia milhares de soldados. B. A superioridade numérica dos espanhóis, que tinham mais de 50 mil soldados bem armados, garantiu a conquista do território Inca. C. A guerra entre Huáscar e Atahualpa enfraqueceu os Incas, permitindo que um pequeno contingente espanhol conquistasse o império. Ai, tá muito fácil. D. O uso exclusivo de armas de fogo pelos espanhóis foi o único fator determinante na derrota dos Incas. E os Incas, liderados por Atahualpa, não ofereceram resistência e entregaram seu império voluntariamente aos espanhóis. Pessoal, o que explica o sucesso militar diante dos Incas? Bom, pessoal, você acertou, obviamente, a letra C. A guerra entre Huáscar e Atahualpa enfraqueceu os Incas, permitindo que um número pequeno de contingente espanhol conquistasse o império. Como eu falei para vocês, pessoal, chegou a 200 homens, é muito pouco diante do tanto de Incas que tinham. Só que vão ganhar por quê? Porque o império estava bem fraco, porque nós vamos ter também o uso da arma de fogo e nós vamos ter também cavalaria. 3. A disputa pelo trono Inca e a chegada dos espanhóis foram eventos cruciais para a queda do Império Inca. Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o destino de Huáscar e Atahualpa. Então vamos lá, pessoal. A. Huáscar foi assassinado por Pizarro, que via nele um obstáculo à colonização do território. Então essa daí você já sabe que está errada, né? Vamos lá. B. Atahualpa derrotou seu irmão Huáscar na Guerra Civil e posteriormente foi executado pelos espanhóis após pagar um resgate em ouro e prata. Ah, tô na dúvida. C. Huáscar e Atahualpa uniram forças contra os espanhóis, mas foram capturados e mortos por Pizarro. Impossível, eles eram inimigos, pessoal, lembra? D. Atahualpa conseguiu escapar da captura espanhola e fundou um novo império resistente à dominação europeia. Impossível. E, após a morte de Huáscar, Atahualpa governou pacificamente o Império Inca, negociando com os espanhóis. Pessoal, como eu falei para vocês, vai acontecer uma guerra civil e esses dois irmãos, eles são inimigos. Então, eles não têm como eles se juntarem contra os espanhóis. Pelo contrário, graças a essa guerra que levou o enfraquecimento do império. E graças a eles, o império ele foi conquistado. Então, é a letra B. Atahualpa derrotou seu irmão Huáscar na Guerra Civil e posteriormente, ou seja, depois, foi executado pelos espanhóis após pagar um resgate em ouro e prata, certo? Bom, galera, chegou aquela hora de você decolar para o futuro. Bora ver se numa perguntinha um pouquinho mais difícil você se saiu bem, tá bom? Então, vamos lá. Questão 4. A cidade de Lima, capital atual do Peru,
foi fundada pelos espanhóis no século XVI. Sobre esse evento, assinale a alternativa correta. A. Francisco Pizarro fundou a cidade dos Reis em 1535 como a nova capital colonial, substituindo Cusco. B. Lima foi fundada pelos espanhóis em homenagem a Atahualpa, último governante do Império Inca. C. A cidade dos Reis foi construída com forte influência da arquitetura inca e permaneceu sob controle indígena até o século XVII. D. O local onde Lima foi fundada foi escolhido por sua proximidade com as minas de prata de Potosí, principal riqueza colonial. E. Lima foi inicialmente uma cidade inca, que foi apenas renomeada após a chegada dos espanhóis. Então, se você prestou atenção nas últimas aulas, você sabe qual é a correta. Sobre a criação de Lima, responda de forma correta, então é a letra A, pessoal. Pizarro fundou a cidade dos Reis em 1535, como a nova capital colonial, substituindo Cusco. E aí me conta como é que você saiu. Tenho certeza que você saiu muito bem, pessoal. Mas se você não tiver tido tanto êxito assim, é só prestar atenção na próxima aula, certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha acertado tudinho, que você tenha revisado mais uma vez e que esse conteúdo tenha entrado com muita força no seu pensamento, certo? É isso, galera. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!